Alô amigos, sou Claudete Moura, estamos aqui fazendo esse estudo do Livro dos Médiuns, estamos estudando o capítulo 14 da segunda parte do Livro dos Médiuns, e hoje nós falaremos sobre os médiuns escreventes ou psicógrafos, que é a variedade mais comum de médium que existe e que é mais utilizada. Então, a escrita manual ou a psicográfica, psicografia, como nós chamamos, era, naquela época de Kardec, e hoje ainda é o meio mais cômodo e completo de comunicação com os espíritos. A pessoa tem aquela noção ali, aquele pensamento, vai lá no papel, coloca aquilo que o espírito está querendo dizer. Então, Allan Kardec, ele dedicou a esse tema, esse capítulo, especialmente por considerá-lo o mais difundido, o mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. A psicografia é essa faculdade uma que mais se desenvolve pelo exercício. Se o médium se dedicar, ele acaba desenvolvendo. Tem médium escrevente ou psicógrafo que começa a escrever alguma coisa e já quer escrever um livro. E não é assim. Vejam bem, o próprio Divaldo Franco, quando começou a receber as mensagens de Joana de Ângeles, folhas e mais folhas de papel, muitos maços de papel. Quando chegou um dia, ele falou assim, mas o que eu faço com essas folhas? Ela falou, joga tudo fora, isso aí era um treino. Agora que nós vamos começar realmente o que interessa o nosso trabalho. Então o médium já quer começar a escrever livro, já quer começar a mandar mensagem para as pessoas, não é assim. Então, é a faculdade que tem mais possibilidade de se desenvolver pelo exercício. É o que as pessoas mais desejam. Muitas pessoas desejam ser médiums escreventes. Às vezes até exageram, até trazem coisas de si mesmos, achando que estão escrevendo. E também tem um caráter único, que no tempo de Kardec foi muito importante, de deixar o registro das comunicações. Como nós já tivemos oportunidade de falar, naquela época não existia um gravador, um aparelho celular, para você gravar as mensagens. Então, tinha que ser escrita, e ela ficando ali no papel, era para o estudo, para depois Kardec poder se basear para continuar a sua pesquisa. Então, a escrita manual é importante porque permite estabelecer relações permanentes, é Kardec que está falando isso. A escrita manual é importante porque permite estabelecer relações permanentes e regulares com os espíritos, porque é por ela que os espíritos revelam melhor a sua natureza e o grau da sua perfeição ou inferioridade, dando-nos a conhecer os seus pensamentos. Então, olha só, por que ela é importante, essa escrita manual? Porque ela estabelece relações permanentes e regulares. As pessoas que têm essa mediunidade, que já têm uma certa experiência, que já têm um espírito, vamos dizer assim, guia, entre aspas, que mentor, que está treinando esse médium para trabalhos futuros, então, regularmente, permanentemente, ela então está estabelecendo essa comunicação com esses espíritos, ou com aquele espírito, ou com outros espíritos também. Por quê? Porque aí os espíritos vão revelar a natureza dele, se é um espírito bom, se não é um espírito bom. Por aí a gente vai conhecer a índole do espírito, a sua perfeição ou imperfeição, porque ele nos dá a conhecer, como Kardec falou, os seus pensamentos. Nós vamos saber
o que os espíritos pensam através da psicografia. Kardec classificou esses médiuns de uma maneira tal, mecânicos. O que são médiuns mecânicos? Quando o espírito age de forma totalmente independente da vontade do médium e sem que ele tenha a menor consciência. Olha bem, o médium mecânico é o espírito que age de forma totalmente independente da vontade do médium. O que ele está fazendo, o que ele está trazendo, não é nada da vontade do médium, total independente. E sem que o médium tenha consciência daquilo que está escrevendo. É mecânico, como o nome está falando, é como se fosse uma máquina. Bom, existem também, como Kardec colocou, os semimecânicos. Quando o espírito comunicante dirige a mão do médium sem tirar a consciência do que ele escreve enquanto ele está escrevendo. Então, esse semimecânico, o espírito dirige a mão do médium, mas ele tem noção, enquanto ele está escrevendo, do que ele está escrevendo. Por isso que ele é semimecânico, porque o mecânico não tem consciência nenhuma. Depois que ele traz a mensagem, daí que ele vai ler. Daí que ele vai ver o que ele escreveu. O semimecânico, enquanto ele está escrevendo, ele tem consciência, mas o espírito está dirigindo sua mão. E intuitivos, médiuns intuitivos. Quando o espírito atua sobre a alma do médium, a qual, sob esse impulso, dirige sua mão para escrever. Então, são 3 tipos de médiuns na mesma faculdade de psicografia. Os mecânicos, que o espírito impulsiona a mão do médium e ele não tem noção do que ele está escrevendo. Os semimecânicos, o espírito impulsiona a mão do médium, mas enquanto ele está escrevendo, ele sabe o que ele está escrevendo. E o intuitivo, que o espírito atua sobre a alma do médium. Agora sim, o médium sabe o que ele está escrevendo. E sobre esse impulso que vai dirigir a sua mão para escrever. Então, Kardec, numa síntese maravilhosa, ele faz o seguinte: compara o trabalho dessas 3 variedades de médiuns, mecânico, semimecânico e intuitivos, concluindo o seguinte: no médium mecânico, o pensamento vem depois do ato da escrita. Depois que ele acaba de escrever, daí que ele vai ver o que ele escreveu. Então ele não viu, naquele momento que ele escrevia, o pensamento do espírito. Ele vai saber depois. O pensamento vem depois, então, do ato da escrita. No semimecânico, que é aquele que nós falamos que é impulsionado a sua mão, mas ele tem noção do que ele está escrevendo, acompanha. Então, o pensamento está acompanhando o médium. Ao mesmo tempo, o espírito impulsiona a sua mão e o médium está captando ali, sabendo do pensamento do espírito. Então, durante a escrita, ele sabe do que o espírito está tratando. E no intuitivo, esse pensamento do espírito vem antes. Por quê? Quando ele age sobre a alma do médium, quando existe aquela fusão de perispírito do espírito com o perispírito do médium, o médium já sabe antecipadamente o pensamento do espírito que ele vai escrever. Então vamos falar mais um pouquinho sobre os médiuns mecânicos, para a gente ficar bem claro esse assunto. Então, nos médiuns mecânicos, assim como os espíritos podem mover objetos, podem também mover o lápis na mão do médium ou a própria mão do médium. Então, primeiro, quando não se tinha essa noção que poderia se escrever,
diretamente, colocava-se, como nós já estudamos, cestinhas, caixinhas de papelão, pranchetas, e o médium então movia aquilo com a mão. Então, veja bem, como os espíritos eram que moviam, que o médium apenas estava emprestando o seu fluido para o espírito, então da mesma maneira pode impulsionar a mão do médium ou o lápis que ele está escrevendo, né? Vejam bem, nós falamos lápis, Kardec fala muito lápis, porque naquela época era tudo com lápis. Chico Xavier, quando ia receber as mensagens dos espíritos no atendimento às mães, aqueles atendimentos que ele fazia para o público, ele levava uma quantidade enorme de lápis apontados, porque ele escrevia com lápis. E dependendo do espírito, o espírito pode quebrar a ponta do lápis, pode arremessar o lápis, ele tinha um outro à mão. Como Kardec está falando aqui, pode o lápis ser arremessado longe ou a mão agitar-se convulsivamente e bater na mesa. Tudo depende do espírito que está trazendo a mensagem, né? De maneira colérica pode estar sendo feito, o que denota a presença de um espírito imperfeito, porque um espírito bom, o espírito superior, vai ser sempre calmo, sempre benévolo, sempre cheio de dignidade. Ele não vai fazer feio, ele não vai ficar colérico, ele não vai ficar dando murros na mesa, porque já não é da natureza dele mais tudo isso. O espírito pode exprimir diretamente o seu pensamento por um objeto a que a mão do médium serve de apoio, que é antigamente como se obtinha essa escrita, e pela ação direta sobre a mão do médium, dando-lhe uma impulsão independente da sua vontade, que avança sem interrupção até quando o espírito tenha algo a dizer. Nós estamos falando dos médiuns mecânicos. Então, o espírito age diretamente sobre a mão do médium, dá uma impulsão independente da vontade do médium, avança sem interrupção, como nós já vimos pessoas psicografando de uma ligeireza, num ritmo total, e até quando ele para. Enquanto o espírito tem algo para mostrar ou para dizer, então ele vai escrevendo. Qual é a característica desse médium mecânico? Ele não tem, como nós já vimos, a menor consciência do que escreve. Por isso ele é chamado médium passivo ou mecânico. Ele age como se ele fosse uma máquina. E o movimento não depende da sua vontade também, né? A mensagem também independe do pensamento daquele que escreve. Ele pode estar no momento pensando uma coisa e estar escrevendo outra completamente diferente, porque não tem nada a ver, né? É o pensamento do espírito que ele está trazendo. E se o médium é mecânico, não vai depender do pensamento dele. Bom, vamos falar um pouquinho dos médiuns intuitivos. A comunicação do pensamento do espírito pode dar-se por meio do espírito do médium, como nós já vimos. O espírito comunicante não age sobre a mão do médium, mas sim sobre a alma do médium, que sobre essa impulsão dirige a mão e o lápis. É a alma do médium que recebe o pensamento do espírito e o transmite. Então, nesse caso, o espírito comunicante não substitui a alma do médium. Não é que ele entra no corpo do médium, substitui. Ele domina a alma do médium, sem que isso dependa dela e lhe imprime a sua vontade. Qual é a característica desse médium intuitivo? Ele tem consciência do que escreve.
embora não seja o seu próprio pensamento. Ele não está escrevendo o que ele pensa, mas ele está escrevendo o pensamento do Espírito. Mas ele sabe o que o Espírito está querendo. E ele age como intérprete. O movimento é voluntário e facultativo. Ele pode parar a hora que ele quiser. E depende da vontade dele também. Ele pode escrever mais rápido, ele pode escrever mais devagar. Mas o pensamento vem antes da escrita. Ele já está sabendo o que ele vai escrever. E só para a gente terminar, mais um pouquinho sobre os médiuns semimecânicos, são mais numerosos e participam das duas condições. Sente a mão impulsionada, sem a sua vontade, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. Então, o pensamento vem junto com a escrita. Então, ficou bem claro essa distinção entre essas especialidades de médiuns como psicográficos. Então, hoje nós estamos terminando aqui os nossos estudos, continuando então no próximo programa, pedindo a Jesus que nos ilumine e nos dê sempre muita força e coragem para continuar o nosso trabalho. Claudete Moura para o divulgar.net.